Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da disciplina de Sistemas de Energias Renováveis do mestrado profissional PPGES. Meu nome é João Areis e nós vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo, tá? Então nós vamos seguir aqui falando a respeito de energia solar. Nós já falamos, né, bastante sobre energia solar fotovoltaica e o tema da aula de hoje vai ser energia solar térmica, ok? Bom, pessoal, então basicamente, né, a energia solar ela tem várias formas de aproveitamento. Nós já falamos aqui a respeito da energia fotovoltaica, sistemas autônomos e conectados à rede, falamos de sistemas de pequeno e grande porte. Existe também, né, o aproveitamento bioclimático, né, que é o aproveitamento natural da energia para iluminação, ventilação, entre outros fatores. E aqui ao centro, né, nós temos a energia solar térmica, tá? Então é esse tipo de energia que nós vamos falar hoje. Bom, antes de entrar no tema em questão, aqui um breve histórico, tá, sobre a energia solar térmica. Aqui eu trouxe informações um pouco mais recentes, mas na verdade o aproveitamento solar térmico ele data de antes dessas datas aqui colocadas, tá? Aqui só destacando, né, a fornalha solar de Lavoisier, 1774, então você vê que é um aproveitamento que vem sendo estudado, vem sendo testado há bastante tempo. Esse coletor parabólico aqui para uma impressora, né, movida a energia solar também, em Paris, 1882. Um concentrador parabólico, né, de John Ericsson, né, de 1870. E aqui, né, uma planta de bombeamento de água lá do Rio Nilo, já do século passado, 1913. Então isso aqui é só para mostrar para vocês que, embora pareça algo extremamente tecnológico, inovador, na verdade isso já vem sendo estudado há bastante tempo. Bom, pessoal, a energia solar térmica, basicamente, ela vai trabalhar com o aproveitamento da energia solar, né, é, para aquecimento de fluidos, tá? Mas não necessariamente apenas da água, pode ser qualquer tipo de fluido. E além disso, ela também pode ser utilizada em plantas de dessalinização, secagem de grãos, geração de vapor de água, dentre outros, tá? Qual que é a diferença dessas diferentes formas de aproveitamento? Basicamente, vai estar aqui na questão da temperatura de trabalho do seu sistema, ok? Então, geralmente sistemas de pequeno porte, que são, né, aquele aquecimento de piscinas ou de painéis coletores solares térmicos de pequeno porte, você vai ter uma elevação a temperaturas mais baixas, tá? Ao passo que, à medida que você vai partindo aqui, né, para tubos de vácuo ou os famosos concentradores solares térmicos, a gente já começa a pensar em usinas de maior porte e, por esse motivo, né, maiores temperaturas mais elevadas, tá? Bom, pessoal, então basicamente a gente poderia dividir, né, em linhas gerais, a energia solar térmica em dois grandes grupos. Um primeiro grupo, que são as famosas, né, usinas heliotérmicas, né, por esse motivo eu estou chamando aqui de energia heliotérmica. É, esse nome, embora seja diferente, ele vai ser nada mais, nada menos que o aproveitamento solar térmico, tá? Então, a energia heliotérmica, ela é uma tecnologia onde você vai produzir energia elétrica, porém aproveitando calor térmico. E como que isso vai acontecer? Nós vamos ver aqui na sequência, ok? Bom, pessoal, aqui só destacando um pouquinho, né, a energia heliotérmica, ela pode ser dividida em diferentes tecnologias. Você pode ter sistemas estacionários, tá? E sistemas com rastreamento em um ou dois eixos. E aqui, diferentes tecnologias de coletores e receptores aplicados, tá? Novamente, qual que vai ser a diferença dessas tecnologias? A temperatura que você busca chegar, tá? Então, isso vai ser o grande diferencial. Bom, aqui algumas características, né, de alguns tipos de coletores solares térmicos, aqui no caso.
Você vai ter aqui características, né, bastante distintas, né, desde coletores de pequeno porte, de disco, até coletores de maior porte. E aí, naturalmente, você vai ter uma taxa de variação aí de eficiência considerável entre eles, tá? Nós vamos ver aqui na sequência alguns tipos desses coletores, tá? O primeiro tipo aqui que nós estamos observando é o concentrador cilíndrico parabólico, tá? Que está aqui ilustrado nessa figura 6 e 7. O que esse coletor ele faz? Basicamente, ele tem uma superfície espelhada, né, escovada ou espelhada, no qual ela produz uma reflexão aqui ao centro, conforme a gente pode reparar aqui nessa figura. Então, os raios solares convergem para o ponto central, que é onde está o seu receptor. Via de regra, nesse receptor, você terá um fluido circulante ali que vai favorecer a troca termodinâmica, daqui dos coletores até o seu reservatório central de calor. Tá? Aqui nós temos o coletor tipo Fresnel, ou Fresnel, né? Esse coletor ele difere um pouquinho, tá? Porque ele não é formado por uma superfície única, mas sim por alguns conjuntos de lentes refletivas, tá? E aí entendam por lentes, né? Pode ser uma superfície extremamente polida ou uma superfície espelhada propriamente dita, tá? A grande característica dela é a questão da grande potencial de reflexão, tá? Então aqui estão, né, destacados esses espelhos, né? Pode ser em um filete único ou vários conjuntos de filetes. E o grande objetivo é fazer o raio solar rebater aqui para esse tubo receptor ao centro, ok? Então esse é o grande desafio. Temos também a tecnologia de disco parabólico. Esse disco parabólico também é uma superfície de material extremamente polido, onde ele vai ser refletido, a exemplo da antena parabólica, né, reflete tudo para esse absorvedor, para esse receptor ao centro, tá? E aí este receptor ele vai fornecer é, sinais que podem ser hidráulicos, mecânicos, né, hidropneumáticos, que vão ajudar aqui na produção de energia. Geralmente esse tipo de receptor ele funciona com um sistema de rastreamento solar, tá? Também. Bom, temos também o sistema de torre central, tá? O sistema de torre central, aqui apresentado, né? Você tem uma torre estrategicamente localizada, e aí você tem um conjunto de espelhos ou superfícies refletoras que vão convergir os raios solares refletidos para esta torre, tá? Em direção a este receptor central. Bom, pessoal, aqui ilustrando, né, fora esses tipos aqui que nós temos, agora eu vou ilustrar para vocês alguns exemplos, né, de plantas utilizando esses diversos tipos de concentradores e tecnologias aqui apresentados, tá? Aqui nós apresentamos, por exemplo, uma planta de concentradores parabólicos, tá? E ele mostra aqui diferentes aplicações, tá? Esse concentrador parabólico ele pode estar integrado a um sistema direto, tá? Sem armazenamento de energia. Então, simplesmente você vai ter ali o fluido aquecendo o seu outro fluido ali, que pode ser a água, né? E a produção do calor sendo utilizada para processos. Mas você também, geralmente, utiliza sistemas com armazenamento de calor, tá? Então você tem um tanque extra para armazenagem de calor, ok? E aí você tem a finalidade, seria equivalente a um sistema de bateria para uma geração fotovoltaica. Ainda que não haja radiação solar, você continua produzindo calor por um tempo prolongado, tá? E você também pode ter uma conexão desse tipo aqui, né? Onde você tem diferentes arranjos para integrar, né, um sistema solar, ok? Já diretamente integrado a um sistema ou processo de aquecimento térmico.
Então você pode ter ali um arranjo híbrido, tá? Aqui outros exemplos, né? Você pode ter um sistema de geração de eletricidade com armazenamento de calor. Então aqui você tem aqui uma produção por uma usina solar térmica qualquer. Você tem aqui tanques para armazenamento de calor. E aí este calor que é produzido por essa usina, ele é aproveitado em uma usina térmica, exemplo de usinas termoelétricas que vocês já conhecem, para a produção de energia elétrica. Aqui nós temos um mesmo sistema, só que aí você tem um sistema de aquecimento auxiliar. Então você está rodando um sistema solar térmico auxiliado por um sistema de caldeira, por exemplo, ou alguma outra fonte de calor que você possua. Aqui, pessoal, né, o grande objetivo desse tipo de sistema é sempre aproveitar o calor, seja para um processo, seja para a produção de energia. Aqui nós temos um exemplo direto de uso diretamente para geração de vapor e produção de energia elétrica. Então, neste caso aqui, não está se aquecendo um fluido termodinâmico, está se aquecendo a água e esta água está sendo diretamente utilizada em uma turbina de dois estágios aqui, de um estágio principal e de um estágio secundário. Depois essa energia, né, esse vapor já a uma pressão menor, ele vai ser condensado novamente para voltar a circular no seu sistema, tá? Aqui nós temos uma planta também, só que ao invés de usar concentrador parabólico, a gente está usando uma torre concentradora, né? Mas o objetivo final é sempre o mesmo, tá? Aqui nós temos, nestes dois exemplos aqui, uma torre de concentração de receptor aberto, tá? Então esse receptor ele fica ali recebendo, né, aquele fluido aquecido, né, no caso o ar, e aí isso é aproveitado aqui nesse seu trocador de calor para a produção de vapor para sua turbina, tá? Aqui nós já temos um sistema fechado, tá? E aí ele é um sistema um pouquinho mais complexo, porque você tem um gerador aqui na entrada, uma turbina a gás, e aí a partir disso aqui você faz um reaproveitamento lá na frente para produção de mais energia, utilizando um determinado tipo de fluido pressurizado. Bom, pessoal, quando a gente fala em energia heliotérmica, nós não podemos nos esquecer também das tecnologias utilizadas para o armazenamento e operação da planta, tá? E aí nós temos alguns artifícios a serem utilizados, né, nesses sistemas de armazenamento. O principal ponto do sistema de armazenamento é a forma como você quer operar. A depender da forma e da potência que você quer entregar, isso vai impactar diretamente no tamanho do seu reservatório. Perceba que o sistema solar, a área útil, né, de painel é sempre a mesma. O que está modificando aqui é o armazenamento, né? Nesse primeiro caso aqui, nós temos um sistema convencional, onde você fica as primeiras horas do dia aquecendo, tá? Depois você tem um período de trabalho característico, geralmente com aquele período onde você tem o sol. Naturalmente o sol vai se encerrar ali por volta de 5, 6 horas, você consegue ganhar ali uma horinha a mais de trabalho, tá? Você pode trabalhar com um sistema de médio porte, uma turbina de mesmo tamanho, tá? Onde o que que você faz? Você fica mais tempo aquecendo o fluido no seu armazenamento e aí depois você trabalha com um horário de deslocamento, tá? Qual que é a vantagem disso? Você consegue, por exemplo, trabalhar no horário de ponta, que é um dos horários mais críticos de todo e qualquer sistema elétrico, tá? Então, no horário de ponta, você vai conseguir ter um reforço a mais no sistema elétrico, ao passo que no caso anterior você não teria. Bom, eu posso trabalhar com um sistema de grande porte, tá?
pensando em uma turbina menor, então você vai entregar menos energia para a rede, porém, como o seu sistema de armazenamento é de grande porte, você vai conseguir produzir energia 24 horas por dia, tá? Então, esse sistema é o chamado base load, né? Quando você tem uma base de carga fixa, ele é muito interessante, por exemplo, se você quer fazer uma planta que vá substituir um sistema termoelétrico, né? Onde você precisa rodar 24 horas por dia. E você também pode trabalhar com um sistema de pico, tá? Pico de carga. Você tem um grande armazenamento, uma grande é, geração. Perceba que aqui o porte da turbina dá quase 6 vezes, né, o valor dessa aqui de cima. Então você vai entregar toda a potência durante um período muito curto de tempo, geralmente no horário de pico de carga, tá? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham compreendido bem a respeito dessa forma de energia, né, a geração heliotérmica. E eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.